Satisfação ao excelentíssimo senhor Silvio Luiz Ferreira da Rocha, juiz federal titular da 10ª Vara de São Paulo. Se desejar, pode falar daqui mesmo, ou se quiser, pode ir à tribuna, por favor. Se Vossa Excelência me permitir, falo daqui mesmo. Excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros, excelentíssimo senhor senador Rubens Requião, excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, excelentíssimo senhor juiz federal Sérgio Moro, excelentíssimos senhoras senadoras e senadores, assessores, membros da imprensa, nosso querido presidente da AJUF, Roberto Veloso. Em primeiro lugar, é uma satisfação estar nesta casa debatendo este importante projeto que atualiza, vamos dizer assim, os crimes contra o abuso de autoridade. Eu também partilho da opinião que foi externada já pelo senador Renan. Não me parece que o intuito de se discutir este projeto, que foi elaborado por uma comissão na data de 2009, tenha outra finalidade, senão a de efetivamente reforçar o sistema de proteção dos direitos fundamentais no nosso ordenamento jurídico. Mas eu gostaria apenas de lembrar que, às vezes, não é o caso, evidentemente, mas se fosse, que até maus propósitos, às vezes, produzem boas leis, não é? E eu faço menção ao que ocorreu em novembro de 73, com a lei que colocou fim à presunção de culpabilidade e que obrigava necessariamente o réu condenado em primeira instância a se recolher à prisão e permitiu que aquele que fosse primário e tivesse bons antecedentes pudesse recorrer em liberdade. E, na época, os que já eram nascidos lembram que se dizia que essa lei foi feita efetivamente para beneficiar um réu que, pelas suas supostas atividades junto a esquadrões da morte, ao ser condenado, teria que se recolher à prisão. Mas, na época, penalistas e constitucionalistas consideraram a nova lei um avanço jurídico. Então, independentemente da motivação que possa existir por trás desse projeto, eu diria que eu considero esse projeto muito importante, exatamente para consolidar um sistema adequado de proteção aos direitos fundamentais contra o exercício abusivo do poder. Não é contra o exercício do poder, mas é contra o exercício abusivo do poder. Cumpre rememorar que o modelo republicano adotado pela nossa Constituição induz obrigatoriamente a uma série de institutos importantes para concretizá-lo. A tripartição de funções, a alternância de poder, a eletividade, mandatos políticos, a proteção aos direitos fundamentais, a centralidade dos direitos fundamentais, o poder contramajoritário, que muitas vezes se reconhece ao poder judiciário, exatamente para proteger os direitos fundamentais contra decisões majoritárias, não é? E a responsabilidade dos agentes. Segundo lição de Geraldo Ataliba, professor da saudosa Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a responsabilidade ela é inerente ao regime republicano. Não há exercente de cargo, função, não é? Ou membro de poder que possa se subtrair ao regime da responsabilidade. Não é por outra razão que a Constituição vai exatamente colocar como um direito fundamental o direito de petição aos poderes públicos contra a ilegalidade ou abuso de poder, não é? Por isso, no nosso ordenamento jurídico, desde 1965, nós já tínhamos a Lei
4.898, que tratava exatamente do direito de representação, e trata, né? E do processo de responsabilidade ou de responsabilização administrativa, civil e penal nos casos do abuso de autoridade. E se as senhoras e os senhores tiverem a curiosidade de consultar essa lei, vão verificar que os crimes ali tipificados, tanto no artigo 3º e tanto no artigo 4º, são crimes que estão relacionados com o exercício do poder e a violação de direitos fundamentais, como a liberdade de locomoção, não é? Como a inviolabilidade do domicílio, como a liberdade de reunião, de associação, de livre pensamento. Só que, do ponto de vista da segurança jurídica, e todos nós estamos submetidos já a essa lei, tanto magistrados como autoridades que exercem função, só que, diferentemente do projeto, os tipos ali são tipos abertos, tipos que trazem uma insegurança jurídica no sentido de uma possível divergência de interpretações. O que o projeto faz, e aqui eu considero que isso é uma conquista, inclusive para os agentes públicos, o projeto vai definir de forma minuciosa, de forma detalhada, de forma precisa, quais comportamentos podem, se violados, caracterizar o abuso de autoridade e quais comportamentos que foram excluídos. Então, até do ponto de vista institucional, e aqui eu me coloco sob a perspectiva da magistratura, é interessante que haja uma atualização da legislação, para que hoje nós não fiquemos sujeitos a uma legislação que não cumpre, vamos dizer assim, o requisito da estrita legalidade. Então, a primeira observação que eu gostaria de fazer é que me parece que a discussão desse projeto por esta casa é extremamente oportuna e relevante do ponto de vista da centralidade e defesa dos direitos fundamentais em nosso país. Eu tenho algumas sugestões de aperfeiçoamento, não é? Tive até a oportunidade de encaminhar essas sugestões previamente ao senador Requião. A primeira sugestão: o projeto procura ser um projeto globalizante. Ele fala tanto de membros do poder como agentes da administração pública, não é? E ali deixou claro que a lei se aplica aos membros do Poder Legislativo, aos membros do Poder Judiciário, aos membros do Ministério Público e aos demais agentes da administração pública. Dada a quantidade de tipos penais que foram descritos no projeto, em tese, seria possível alguma violação, não todas, mas em tese seria possível alguma violação por membros dos tribunais de contas, que hoje têm um protagonismo muito grande. Então, a minha sugestão é que se inclua também os membros dos tribunais de contas nesse artigo 2º, que trata das autoridades que estão submetidas a esse regime. O artigo 3º trata daqueles que estariam legitimados a fazer a representação caso a vítima já estivesse morta, não é? No caso de morte real ou presumida. E aqui lembraram do cônjuge, do ascendente, do descendente, do irmão, mas esqueceram do convivente ou do companheiro, que é uma realidade hoje também em função das mudanças nas relações familiares. Então, minha sugestão é que se acrescente aqui também a possibilidade do convivente como legitimado para propor a representação em substituição à vítima. O mais importante desse projeto é o capítulo que cuida dos crimes e das penas. E aqui eu já falaria em relação às penas. O projeto foi muito ponderado
no sentido de que as penas máximas que podem ser aplicadas, elas vão até 4 anos. E, indo até 4 anos, elas permitem necessariamente a sua substituição, desde que presentes outros requisitos, a sua substituição por penas restritivas de direito, não é? De modo que me parece que, em termos de sanções, o projeto ele está bem construído. E a sanção que talvez o agente público se ressinta mais, que seria a destituição do cargo ou da função, essa só existe no caso de reincidência. Então, não é a condenação pelo crime de abuso de autoridade que vai levar necessariamente à perda do cargo. Mas o projeto também teve o cuidado de exigir uma reincidência, coisa que, salvo o melhor juízo, a lei atual não faz. Então, nesse sentido, o projeto também é interessante do ponto de vista da proteção dos agentes públicos. Esse artigo 9º a 38, eles descrevem vários comportamentos que atentam, como eu disse aos senhores e às senhoras, contra a liberdade de locomoção, a dignidade do preso, a incolumidade física da pessoa, a inviolabilidade do domicílio, o sigilo da correspondência, a liberdade de consciência e de crença, o livre exercício do culto religioso, a liberdade do direito de associação, do direito de reunião e os direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. Que aqui é uma outra crítica que eu ouvi nos meios de comunicação, de que haveria, então, agora a criminalização pela violação de prerrogativas, especialmente da classe dos advogados. Isso não é uma novidade construída por este projeto. Isto já está na lei em vigor, só que ela não fala especificamente de prerrogativas da classe ou da nobre classe dos advogados. Ela fala de direitos assegurados ao exercício profissional, que compreende, evidentemente, os advogados. Esses comportamentos todos que estão proibidos, em boa hora, eles protegem o que eu chamo de núcleo essencial dos direitos fundamentais, que estão todos previstos nos incisos do artigo 5º. A inovação, como eu já mencionei, é exatamente trazer uma descrição mais detalhada desses possíveis comportamentos atentatórios aos direitos fundamentais. E o ponto positivo do projeto é que ele traz mais densidade normativa a isso, de forma que esses comportamentos estão explicitados. Eu tenho algumas outras sugestões pontuais. O artigo 9º. O artigo 9º é o que trata de atentados contra a liberdade de locomoção. O que diz o projeto? Ordenar ou executar captura, detenção ou prisão fora das hipóteses legais ou sem suas formalidades. Aqui acho que há uma omissão do projeto. Não sou eu que vou resolver isso, essa casa é que tem que deliberar sobre isso. Qual é a omissão do projeto? Ela não enfrenta o delicado problema, que é uma realidade hoje, das conduções coercitivas. Uma prática que vem se disseminando de você, sem prévia intimação e sem que ocorra um injustificado motivo para o não comparecimento, você ordena a condução coercitiva das pessoas. Na minha opinião, isso é um atentado contra a liberdade de locomoção. Eu sei que há decisões nesse sentido, é uma questão controvertida, mas cabe a essa casa deliberar. A minha sugestão
é que se incluísse no artigo 9º ordenar ou executar captura, detenção, prisão ou condução coercitiva fora das hipóteses estritamente legais, porque as hipóteses de condução coercitiva estão presentes no Código de Processo Penal, mas elas dependem de prévia intimação, de não atendimento da intimação e de não apresentação de um justo motivo para o não comparecimento. Este me parece, já que nós vamos atualizar o projeto, é um tema que precisa ser enfrentado. No inciso 2 do artigo 9º, eu vejo um problema também sério, que me parece que, quando ele criminaliza a conduta da autoridade judicial, que deixa de conceder ao preso liberdade provisória com ou sem fiança, quando assim admitir a lei e estiverem inequivocamente presentes os seus requisitos. Aqui nós podemos criar uma espécie do que Rui Barbosa chamou de crime hermenêutico. O que significa isto? Significa que, pelo fato da parte, da vítima, entender que ela teria o direito à liberdade provisória e não foi concedido, então que a autoridade judiciária já teria cometido o crime de abuso de autoridade. Não pode ser dessa forma. O chamado crime de hermenêutico é algo que surgiu, vamos dizer assim, no século retrasado, e que o próprio Supremo Tribunal Federal não aceitou esse tipo de criminalização, não é? No caso que nós tivemos, era um magistrado do Rio Grande do Sul, Alcides de Mendonça Lima, que, considerando uma lei inconstitucional que fazia alterações no modelo do tribunal do júri, ele não aplicou a lei e o governador, então, determinou ao procurador-geral que abrisse ou instaurasse uma ação penal por crime de abuso de autoridade. E aí a defesa dele é assumida por Rui Barbosa, e Rui Barbosa, então, cunha essa expressão de crime hermenêutico, e, de fato, nós não podemos admitir isso no projeto, não é? Eu proporia a seguinte redação: deixar de conceder ao preso liberdade provisória com ou sem fiança, quando assim admitir a lei e estiverem inequivocamente presentes seus requisitos, segundo reconhecido expressamente pelo tribunal, que apreciou o recurso ou o habeas corpus interposto contra o indeferimento do pedido de liberdade provisória. Quer dizer, não é um problema de divergência, porque se há divergência, se pode conceder ou não pode conceder, é evidente que não se caracteriza o crime. Mas é uma situação em que o próprio tribunal, em segunda instância, ele diz: aqui não era hipótese de deixar de se conceder ao preso a liberdade provisória, não é? No inciso 10, artigo 4º, ou inciso 4 do artigo 10, há uma criminalização da conduta da autoridade que prolonga a execução da pena privativa de liberdade, de prisão temporária ou preventiva ou de medida de segurança, deixando de executar no próprio dia em que expedido o respectivo alvará ou esgotado o prazo judicial ou legal à soltura do preso. Aqui qual é o problema? Primeiro, o termo inicial. Não me parece que deva ser no mesmo dia em que expedido o alvará, porque entre a expedição, entre a expedição e a recepção do alvará pode haver um lapso de tempo. Então, o termo inicial tem que ser o dia do recebimento, não é? E vejam, o sistema carcerário, às vezes, ele está superlotado. Não tem como a autoridade do presídio ingressar à noite, onde os presos já estão trancados, para tirar o preso da cela, para cumprir aquele alvará.
Então, eu colocaria uma exceção. No próprio dia em que recebido o respectivo alvará, salvo se, pelo adiantado da hora, não for possível, sem risco, à segurança do estabelecimento prisional, devidamente certificada pela autoridade competente, ela tem que atestar isso, o cumprimento daquela soltura do preso. Então, nós não podemos ser mais realistas do que o rei, não é? Seria essa a minha sugestão. No inciso 5 do artigo 10, é o mesmo problema do crime hermenêutico. Não é só deixar de relaxar a prisão em flagrante formal ou materialmente ilegal. É preciso que isso tenha sido também reconhecido expressamente pelo tribunal que apreciou o recurso ou o habeas corpus. Eu já vou para o final, viu, presidente? O artigo 26, uma outra sugestão, ele criminaliza a figura do flagrante preparado. Não há nenhuma objeção em relação a isso, nós temos até uma súmula do Supremo Tribunal Federal contra o flagrante preparado. Agora, o tipo penal não ressalvou a figura do flagrante esperado, que é uma situação diferenciada do flagrante preparado, e situações de ação controlada, em que intervenção policial devidamente autorizada pelo juiz, essa intervenção ela é retardada, porque o agente está infiltrado numa organização criminosa. Então, eu proponho um parágrafo, transformar o parágrafo único em parágrafo primeiro, e proponho um parágrafo segundo. O dispositivo previsto neste artigo não se aplica às situações de flagrante esperado ou flagrante retardado, que também é chamado de prorrogado ou diferido. O artigo 30, talvez o artigo também muito polêmico, diz: dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada, não é? Estou vendo aqui o doutor Miro Teixeira, sabe que existe um conceito doutrinário de justa causa. Vamos colocar isso na lei. A minha sugestão, parágrafo único: há justa causa quando houver lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal. Então, quando tem justa causa, isto é, quando você tem um lastro probatório mínimo, que indica tanto a materialidade da infração penal como a autoria, não há problema, não é? Então, para terminar, eu diria o seguinte, que o projeto tem forte aderência ao texto constitucional, ele procura disciplinar o artigo 34, o inciso 34 do artigo 5º, não é? Comparado com a lei atual, ele ganha em densidade normativa ao explicitar de forma minudente e detalhado os possíveis comportamentos considerados como abuso de poder e penas proporcionais, não é? Sobretudo a que subordina a perda do cargo ao devido processo legal, a prévia a ocorrência da reincidência e conduzido perante o Poder Judiciário. Muito obrigado. Nós agradecemos a intervenção do excelentíssimo senhor Luiz Ferreira Rocha, que é